Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, nos encontramos diante da casa de Pedro, local onde muitos peregrinos têm a oportunidade de ver o lugar onde morou aquele que se tornou o primeiro dos apóstolos. Finalmente chegamos à meta da nossa viagem por Cafarnaum. Encontramos-nos diante da casa de Pedro. Estamos aqui a poucos metros. Chegamos ao ponto exato onde ainda hoje chegam muitos peregrinos, onde eles se detêm e onde podem ver a casa de Pedro. O que seria também a meta da nossa viagem? Podemos dizer a meta desses pequenos discípulos. Ou seja, fazemos isso. Vimos até a casa de Jesus. Estamos diante da casa de Pedro, mas também estamos diante da casa de Jesus, pois dissemos que Cafarnaum é a cidade de Jesus. Estamos aqui, no lugar onde ele ficava quando vinha a Cafarnaum, na casa que se encontra diante de nós. Agora vai poder ocorrer alguma confusão. Alguém que chega aqui vê muitos muros, sobretudo os muros octagonais que estão em volta, muitas coisas. Alguém vai poder se perguntar, mas onde é que fica a casa de Pedro? A outra parte de Cafarnaum e o resto do vilarejo não sofreram muita alteração, como podemos ver também pelos vestígios arqueológicos. Podemos dizer que esta área sofreu muitas transformações. Durante os séculos, durante a história, esse lugar foi muito querido aos cristãos. A primeira comunidade, inclusive aos primeiros, como os chamavam os judeus, na Misnai, pagãos que estavam aqui. Aqueles que acompanhavam Jesus mexeram neste lugar desde o primeiro momento. Como assim mexeram? Deram início à transformação deste lugar. Começaram a tornar esse lugar um lugar de culto, um lugar sagrado, devido à sua importância. Era importante, antes de mais nada, pois era a casa de Pedro, de um apóstolo. Mas deixemos isso para lá. Era importante, pois era a casa de Jesus. Era aquele quartinho onde Jesus vinha, o quarto de Jesus era dele. Quando ele vinha aqui, podia dizer, este é meu quarto, esta é minha área, portanto, era sua casa. É por isso, então, que ela é muito querida aos primeiros cristãos, a essa comunidade hebreu-cristã. Por isso, essa Insula Sacra, ou esse pequeno bairro sagrado já desde os primeiros séculos dessa comunidade hebreu-cristã, é transformado em lugar de culto, é transformado em lugar sagrado. É transformado em um lugar onde o povo podia rezar, onde podia se reunir em oração. Do mesmo modo como ambos temos em outras partes do mundo uma casa de oração, uma domus ecclesiae, aqui temos a mesma coisa. Um lugar de culto, um lugar de oração, e a arqueologia testemunha muito isso. Os vestígios, os que aqui estão, testemunham muito isso. Essa primeira época hebreu-cristã continua assim nesse quarto, nessa parte sagrada habitada em volta. Então, esse pequeno bairro era ainda habitado. Depois, durante a paz constantiniana, então, no quarto século, e depois no sucessivo, podemos ver que essa casa sofre uma transformação. Dentro do próprio quarto sagrado, acrescentam-se 2 arcos, acrescenta-se um muro em volta e, portanto, torna-se algo mais do que um muro de culto. Assim permanece até a construção de uma igreja bizantina que incorporará este lugar. O que hoje podemos ver, até de modo mais evidente, são esses muros em volta do próprio lugar. Então, na segunda metade do mesmo século, aquela igreja cobre esse quarto. No meio vem um mosaico que cobre tudo, e dentro da igreja também vemos a ábside. Realiza-se, portanto, uma verdadeira igreja, com um pórtico em volta que prossegue com os mosaicos. Há, portanto, uma igreja no local. Há um lugar onde o povo pode se reunir para rezar, onde o povo pode celebrar a Eucaristia, onde os peregrinos podem rezar ao chegarem. Dissemos que, para a Terra Santa, os lugares são importantes. Também são importantes esses lugares onde o povo vem rezar. São importantes, mas de qualquer forma não devemos dar muita importância ao lugar exato onde estava Jesus. Se entrarmos na casa de Pedro, onde se encontrava o quartinho venerado dele, podemos dizer que Jesus pisou mesmo nesse solo. Ele esteve aqui de verdade. É importante destacarmos isso, porque após todas as transformações que esse lugar sofreu, torna-se um lugar isolado, um lugar esquecido, podemos dizer, até a aquisição em 1884
como dissemos, por parte dos franciscanos, que começam aos poucos as escavações em 1905. Depois, esse lugar sofre transformações naturais, mas estamos redescobrindo esse lugar, devido ao que ressaltamos antes. Se alguém calar, se eles calarem, como Jesus dizia no Evangelho de Lucas, as pedras falarão. Depois vimos que também essas pedras falam de verdade, falam a palavra de Deus, falam o Evangelho. Aqui descobrimos isso de verdade. Essas pedras também nos servem como testemunhas. Muitas vezes, para muitos de nós, podem ser pedras mudas, testemunhas que não falam, mas essas pedras falam muito. É só lermos um pequeno livro de Cafarnaum. Não basta vermos uma pequena coisa e as pedras já começam a falar. Para quem é arqueólogo, naturalmente, elas falam e falam muito. Na realidade, qual foi o estímulo daqueles que desejavam muito reencontrar este lugar? Desejavam se tornar famosos ou descobrir, sabe-se lá o quê? Certamente eram incentivados pela palavra de Deus. Era a palavra de Deus que exerceu a influência decisiva. Nos encontros precedentes, falamos da palavra de Deus. Porque Cafarnaum é Evangelho, aqui é o Evangelho, mas também o que está escrito no Evangelho de Mateus. Jesus que entra na sua cidade. Quer dizer, isso também é um estímulo. Aqui podemos ver muito bem, podemos dizer o que os frades fizeram, ou seja, o não falar muito. Certamente é importante o que o fator humano pode fazer. Aqui podemos ver já pela aquisição deste lugar, mas sobretudo desde a década de 60 por diante, a grande determinação de se encontrar a casa de Pedro, a sinagoga. Então os franciscanos da custódia trabalharam muito. Certamente trabalhou muita gente. Então houve pessoas que ficaram nos bastidores, mas também muitas pessoas importantes, pessoas que trabalharam no próprio lugar. São os primeiros que trouxeram ideias, visionários. Eram visionários de Cafarnaum até, para vocês terem uma ideia, deixarem sua vida por este lugar. Dentro da vocação franciscana nasce outra vocação, aquela de amar esses lugares, amar essas pedras, amar esses lugares sagrados. O Senhor presenteia com dádivas cada um de nós. Para cada um de nós, providencia talentos. Podemos dizer que os talentos desses frades que trabalharam aqui são verdadeiramente visíveis. Eles souberam fazer bom uso dos seus talentos. Alguns, podemos dizer, deixaram aqui seus ossos. Por exemplo, o padre Virgílio quis ser enterrado aqui. Quiseram estar perto da casa de Pedro, desses lugares. E ainda, padre Testa, que também trabalhou muito. Padre Lufreta. Portanto, são os frades. Mencionei alguns. Muitos vieram depois deles, mas esses visionários deste lugar tornaram possível vermos mais uma vez viva Cafarnaum. Percorrermos ainda essas ruas, vermos ainda os becos por onde passava Jesus, onde estavam os apóstolos, onde aconteceram tantas páginas do Evangelho. Jesus expulsa os demônios, cura os doentes, a gente que está ao seu redor, que está perto dele. Esta casinha aqui, esta ruazinha aqui, o que ouvimos no Evangelho. A gente que procurava Jesus, que está com sede de Deus, dessa palavra, dessa vida. Tudo isso hoje é possível porque hoje podemos ver, podemos rezar nesse lugar. Podemos rezar nesse lugar pela igreja. Acho que não existe outro lugar semelhante nesta terra. Sim, existe o sepulcro de Cristo. Começamos por Nazaré, a encarnação, o nascimento em Belém. São todos lugares sagrados. Mas aqui, rezamos pela igreja. Acho que, sobretudo, hoje em dia, até pode ser uma só a mensagem de Cafarnaum. Rezar pela igreja, pelos apóstolos de hoje, pelo Santo Padre, depois pelos bispos. Então, aqueles que são os apóstolos de hoje tenham a força, que a força lhes dê coragem de seguirem sendo anunciadores da palavra, de difundirem a palavra de Deus pelo mundo, de serem como Jesus já pregava. Rezar por esse corpo místico, pela igreja. Essa é Cafarnaum. Daqui podemos rezar pela igreja inteira. Também por aqueles que visitam esse lugar e por aqueles que nunca vão poder visitá-lo. Ainda hoje isso permanece vivo. Aqui também foi realizado um prédio novo, colocado em cima da casa de Pedro. Um prédio onde ainda hoje se realiza a liturgia.
e também uma igreja que faz com que a presença de Jesus permaneça viva. Jesus que está presente entre nós no pão eucarístico. Jesus que também estava presente nesta sinagoga. Jesus torna hoje este Jesus novamente presente entre nós, através da sua palavra, mas também através da Eucaristia. Esta é Cafarnaum de hoje. Essa é nossa Cafarnaum, podemos dizer. O que procuramos encontrar, o que procuramos descobrir. Dissemos que não quisemos fazer um trabalho muito científico, mas ele também serve. Cafarnaum quer também isso. Quer alguém que vá verdadeiramente sondar a arqueologia deste lugar, uma profunda exegese da palavra de Deus. Nós demos o impulso. Já dissemos, certa vez também demos o impulso aqui perto, então suscitamos interesse por isso. Foi justamente isso que procuramos fazer. Esse foi o estímulo. Vamos agora juntos procurar, abrir a palavra de Deus e ver de verdade o que é Cafarnaum, ver de verdade o que é a Terra Santa. Este é um estímulo. Isto nos serve qual estímulo para começarmos a reabrir, a desempoeirar nossa Bíblia, a abrir aquelas páginas, a ler, a ver. Não podemos dizer para todo mundo, eu estive ali, eu visitei esse lugar. Podemos dizer, eu vi esse lugar. Ajuda-nos os recursos modernos de hoje. Também por isso estamos aqui. Por isso fazemos. Então, aqueles que nunca puderem vir aqui, que nunca puderem descobrir este lugar, eles também vão poder fazer uma coisa. Podem abrir a palavra de Deus. Todos nós podemos abrir a palavra e ver Cafarnaum de verdade. Ver de verdade Jesus andando por essas ruas. Jesus que cura o povo. E no final, nossa mensagem é que a bênção de Deus desça sobre vocês. Visitar Cafarnaum é fazer um encontro com a história do cristianismo, um encontro com Jesus através do tempo. Até a próxima semana. ובכל נפשך